Quando eu era pequeno, costumava passar as férias de verão com meu avô, o pai da minha mãe. Ele morava sozinho em uma casa grande, em uma parte bastante remota de nossa pequena cidade, a única casa que existia por lá. Gostava muito de lá por causa dos muitos quartos e bibliotecas. Meu avô era rico, então ele comprava tudo o que eu queria e brincava comigo para que eu não ficasse muito entediado. Eu podia fazer o que quisesse, mas havia algumas regras a seguir. Havia um quarto que eu não tinha permissão para entrar. Meu avô costumava me dizer que havia monstros que não hesitariam em me comer se eu abrisse aquela porta. Na época, era criança e tinha medo de entrar nesse quarto, então nunca ousei me aventurar por lá. Um dia, falei com minha mãe sobre esse quarto, e do nada, ela pareceu nervosa e me disse que de fato existem monstros lá e que eu nunca deveria me aproximar. Inclusive, me proibiu de falar sobre isso novamente. Desde aquele dia, parei de me preocupar com esse quarto e sempre tive boas férias com meu avô. Anos depois, meu avô morreu de ataque cardíaco. Isso me afetou muito, muito mais do que minha mãe. Ela mal havia chorado. A casa dele agora nos pertencia e minha mãe queria fechá-la, torná-la inacessível ao público. Não entendi essa decisão. A casa era muito boa e bem conservada. Poderíamos vender e fazer muito dinheiro com isso. Mas minha mãe não queria saber. Antes de ser fechada de vez, eu quis ir lá uma última vez, para relembrar todos os bons momentos que passei na casa. Quando entrei, velhas memórias cruzaram minha mente. A atmosfera quente ainda estava lá, embora estivesse escuro e a poeira e mofo fizessem cócegas em minhas narinas. Andei pela casa, lembrando-me de todas as coisas que fiz em cada lugar. E de repente, dei de cara com o quarto que sempre fui proibido de entrar. Me aproximei. Ainda estava fechado. Já adulto, sei muito bem que ele costumava dizer que existiam monstros lá só para eu não entrar. E a verdade seria talvez porque ele estava escondendo algo naquele quarto. Então fui tirar minha dúvida. Virei a maçaneta, mas, como esperado, a porta estava trancada. Droga, como iria abrir agora? Procurei a chave da porta em volta, mas não consegui encontrar nada. Perto de uma cômoda ao lado, vi um clipe de papel. Peguei e tentei abrir com ele. E bingo! Funcionou. Ansioso em entrar logo, ao mesmo tempo com medo do que iria descobrir. Mas minha curiosidade era tanta que juntei a coragem que tinha e abri a porta. Para minha surpresa, o quarto estava quase vazio. Como isso é possível? Havia apenas um guarda-roupas em uma das paredes e só. Entrei e fui em direção ao móvel. Abri e não havia nada dentro dele também. Por que meu avô me proibia de vir aqui se não tinha nada? Não havia nada de interessante. A não ser um pequeno detalhe que me chamou a atenção. A madeira compensada na parte de trás do guarda-roupas estava um pouco descascada. Me aproximei e puxei a parte solta para removê-la completamente. Foi muito difícil, mas consegui. Uma vez removida, fiquei surpreso com o que vi. Lá atrás, havia uma porta de aço. Seria uma passagem secreta? É isso que meu avô queria esconder de mim? Tentei abrir, mas novamente estava trancado. Droga. Tentei abrir com meu clipe de papel de novo, mas dessa vez não funcionou. Como vou fazer? As chaves certamente estariam ali em algum lugar. Pensei sobre isso por uns momentos. Então me lembrei que meu avô costumava guardar chaves em uma cômoda no seu quarto. O quarto dele era outro lugar que eu não podia entrar, mas sabia disso porque um dia entrei sem que ele soubesse, pois um dos meus brinquedos havia caído lá, e antes de pegar o brinquedo, tive o cuidado de vasculhar a cômoda dele para roubar um chiclete. Fui ao quarto dele então e procurei na cômoda, na esperança de encontrar as chaves lá. E para meu alívio, ainda estavam lá. As peguei e voltei para o quarto. Tentei abrir com cada chave que encontrei. Demorou um pouco, antes de ouvir um clique. E finalmente, a porta se abriu.
Ótimo. Finalmente vou descobrir o que está escondido nesse lugar. Abri a porta. Ela fez um barulho alto. Estava escuro lá dentro e o ar úmido e fedorento. Acendi o flash do celular. Apertei meu nariz e entrei. As paredes eram de pedra, assim como o chão. Olhei em volta e vi outra porta de aço nos fundos. Por precaução, peguei as chaves e me dirigi até ela, mas nem precisei usá-las. Virei a maçaneta e a porta se abriu. De repente, um cheiro forte atingiu meu rosto. Quase caí para trás, minha cabeça girando. Meu Deus, o cheiro era horrível. Mas o que há nesse lugar? Respirei fundo e entrei. O flash ainda aceso. Não conseguia ver muito, a sala era muito grande. Enquanto eu olhava brevemente cada canto daquela sala, parei em algo estranho. Ao ver de perto, percebi com horror que era um crânio humano. Eu pulei e instintivamente recuei. Sob o crânio, havia sangue seco no chão. Ok, agora eu estava começando a ficar com medo. Parte de mim queria sair daquele lugar, a outra parte queria continuar a investigação. Vi um interruptor próximo à porta. Acendi, e toda a sala ficou iluminada. Pelo amor de Deus, o que vi fez meu sangue gelar. Foi surreal. Esqueletos, crânios, ossos jaziam no chão, marrons por causa do sangue seco. Havia instrumentos de tortura, guilhotinas, facas, agulhas enferrujadas pelo tempo e pela carne humana. Órgãos podres. Foi simplesmente horrível. Quase desmaiei. Rapidamente saí da passagem secreta e respirei fundo. Coloquei a mão na cabeça e fechei meus olhos, esperando que tudo fosse um pesadelo. Como pode umas coisas dessas estarem aqui? Não acredito. Assim que me acalmei, tomei coragem para voltar lá. Entrei na sala com cautela e examinei tudo. Olhei horrorizado para os esqueletos, a maioria deles desmembrados. Não eram muitos, e devido aos trapos que vestiam, provavelmente eram mulheres. As mulheres estavam sendo torturadas ali da pior maneira possível e apodreciam naquele lugar inóspito. Quem mais seria o autor de todas essas atrocidades, senão o meu avô? Por isso, ele estava me proibindo de entrar aqui? Não, mas talvez ele tenha descoberto e não queria que ninguém visse. Enquanto procurava uma resposta racional, meu celular tocou. Pulei de medo e ele caiu no chão imundo. Peguei e vi que era minha mãe. Alô? Alô? Mateus? Onde você tá que não tá em casa? Eu vim na casa do meu avô, esqueci de te falar. Mateus, já falei pra você não ir sozinho, é arriscado. Desculpa, mãe. Prometo que estarei em casa em 10 minutos. Desliguei e saí de lá, sem esquecer de fechar a porta. Minha mãe certamente devia saber algo sobre isso. Em casa, eu não soube o que fazer. Ainda estava em choque. À noite, entrei no quarto de minha mãe. A encontrei penteando o cabelo. Mãe, podemos conversar? Sim, filho. Tem algo de errado? Sobre aquele quarto que o avô me proibia de entrar. De repente, ela parou de pentear o cabelo, largando o pente com delicadeza e se virando para mim. O que você foi fazer na casa do seu avô? Ela me perguntou. Eu só queria revisitar uma última vez antes de você fechar a casa de vez e não pude evitar de entrar no quarto. E o que você viu? Ela me perguntou com uma voz estranhamente calma. Uma sala escondida, com esqueletos e instrumentos de tortura. Seu rosto desmoronou. Ela quase desmaiou na cadeira. Mãe! Corri para ajudá-la a se deitar na cama. Ela parecia estar sufocando. Eu não esperava que ela reagisse assim. Pensei que nem iria acreditar em mim. Aos poucos ela se acalmou. Mãe, tá melhor? Demorou um pouco antes que ela respondesse. Sim, respondeu ela.
Você sabia o que tinha naquele quarto? Perguntei. Ela respirou fundo antes de responder com calma. Meu querido, você não deveria saber de tudo isso. Ouça, é melhor você ir para a cama. Não, mãe. Eu quero saber o que aconteceu ali. Por favor, me conte mais. Ela suspirou. E então decidiu me contar tudo. Seu avô não é realmente quem você pensa que é. Eu olhei para ela, meus olhos arregalados. Seu avô era um assassino em série. E todos aqueles esqueletos que você viu são as ex-esposas dele. Ele se divertia violando-as, torturando-as e as deixando morrer lentamente naquela sala. Como isso é possível? Sussurrei. Ela então contou. Quando eu era criança, ele e minha mãe, a sua avó, sempre discutiam na cozinha. Eu sempre estive lá, observando eles se xingando. E então, de repente, num dia, meu avô pegou a faca que tinha na mão dela e a esfaqueou na garganta. Ela caiu dura. Quando vi essa cena, fiquei totalmente paralisada de choque. Então meu pai se virou para mim, me ignorou e se aproximou do corpo da minha mãe. Ele me chamou e me pediu para ajudá-lo a carregar o corpo dela. Fiz isso com medo dele fazer o mesmo comigo. A levamos para o quarto e depois para essa sala de tortura. Lembro-me de ver 2 corpos decompostos de mulheres com as mãos e os pés amarrados. Meu pai então deixou minha mãe lá e fomos limpar o chão da cozinha, que estava manchado de sangue. Nem sei como te dizer o quanto fiquei traumatizada naquele dia. Minha própria mãe foi morta por meu pai. Se eu contasse para a polícia sobre isso, eles poderiam não acreditar em mim. Sem falar que meu pai me ameaçou para não contar a ninguém. Depois disso, ele se casou com outra mulher. Ela tinha roubado dinheiro do cofre dele e, para puni-la, levou-o para a câmara de tortura e a espancou até a morte. Seu avô sempre me convidava para assistir àqueles momentos e me mostrar o porquê nunca eu poderia dizer o que via. E ele continuou assim, anos enquanto eu crescia. Com o tempo, comecei a me acostumar com essas atrocidades. Um silêncio veio depois que minha mãe disse isso. Fiquei calado, sem conseguir engolir todas as verdades. Acho melhor você ir para a cama, querido. Conversaremos sobre isso amanhã. Ela terminou dizendo. Levantei-me devagar, saí do quarto, sem dizer nada, e voltei para o meu. Deitei na cama antes de desligar a luz. Meus olhos ainda estavam abertos e pensei na história da minha mãe e naquela câmara de tortura. Isso me assombra até hoje. Até a próxima. Obrigado.